Bom dia, irmãos queridos. Nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, vigília de Natal. Hoje também iniciamos o nosso diário escutando o testemunho de um dos missionários que no dia 28 irá pronunciar seus primeiros votos na Catedral de São Paulo. Todos estão convidados para esse momento de graça em que 5 jovens se entregam a Deus totalmente pela primeira vez. Hoje vamos ouvir a história de Camila. Bom dia, irmãos. Paz e alegria. Meu nome é Camila, tenho 24 anos e vou contar para vocês um pouco da minha história. Sou filha única e natural de São Bernardo. Eu tive uma infância tranquila que foi marcada pela influência religiosa da minha avó, que desde cedo me apresentou Deus, me ensinou a rezar e me levava com ela para as missas e eventos da paróquia, ainda quando pequena. Com 16 anos, mudei de bairro, ficando longe dela, e isso me levou a um afastamento da igreja. Nesse tempo, meus pais queriam se separar, e isso abriu também espaço para algumas amizades que me afastaram mais ainda de Deus. Alguns meses depois, em março de 2012, fiz o meu Yeshua por insistência de uma amiga. Foi a porta que me fez reencontrar Deus e ali entendi que não poderia mais viver minha vida longe dele. Comecei a caminhar, conheci a fraternidade e comecei a namorar. E ao mesmo tempo sentia um forte desejo de me doar, mas não sabia como. Me aproximei mais ainda da comunidade, através das missões de rua, em especial na vigília que fizemos na Cracolândia em 2012. Nesse dia, eu senti uma alegria diferente, que me fez questionar a maneira como estava vivendo, e mais ainda, o porquê dessa alegria. O desejo de me entregar foi crescendo. O namoro não era mais o mesmo, e para mim, estar com os pobres e estar com Deus era a mesma coisa. No caminho do trabalho, passava pelos irmãos na rua e não conseguia não fazer nada. Comecei a me questionar sobre tudo isso que estava vivendo e me fazia tão feliz. Depois de 1 ano, já tinha terminado o namoro, pois sentia que não conseguia mais corresponder a isso. O meu coração ficou inquieto por mais 6 meses e sentia Jesus que me dizia: se você não entender o que eu quero, não ficará em paz. Lembro de uma noite depois da faculdade, em uma sexta-feira, contra a vontade da minha mãe, fui encontrar os missionários que estavam fazendo missão e dormi aquele dia na rua com eles. Depois disso, senti que precisava me decidir a dar um passo, para entender a voz de Deus que falava tanto em mim. Abri mão do trabalho e da faculdade. E em janeiro de 2015, fiz minha experiência na escola de missão, onde Jesus falou fortemente comigo, através das experiências que vivi. O desejo do meu coração sempre foi de fazer Jesus feliz com a minha vida, e com a ajuda da comunidade, fui entendendo que Jesus me pedia tudo, de forma especial, através dos pobres. Nesse ano de estágio pastoral, Jesus me pediu o Haiti, algo que eu nunca pensei que ele me pediria de abraçar. Um lugar pobre, em cima do lixão de Uaf Jeremi, em um país que tem passado por uma guerra política, social e econômica bastante violenta. Sinto Jesus que me pede de abraçá-lo, nos pobres, no povo e em especial nas crianças, assim como ele me abraça todos os dias. Eu sou feliz por fazer a vontade de Deus onde ele me chama. Hoje eu sei que o que me ajudou a encontrar essa vontade foi a paz e a alegria que Deus coloca em mim para responder esse chamado, mesmo com as lutas e as fraquezas, mas escolher de viver com Ele para sempre. Peço a oração de todos para responder esse sim, professando os meus primeiros votos diante da comunidade e da igreja.
Obrigada a todos. Paz e alegria. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na vigília de Natal, após termos ouvido o testemunho da nossa Camila, vamos juntos meditar a leitura de hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Nesses dias que são os últimos, Deus nos falou por meio do seu Filho. Antecipamos a segunda leitura de amanhã, que nos desvenda o mistério do Natal. Deus conosco, Deus em nós, Deus que se torna um com o homem, diretamente, sem intermediários. De um lado ele sustenta o universo, com o poder da sua palavra, e do outro nasce em uma mísera gruta esquecida. De um lado Jesus está acima dos anjos, ele é realmente o Filho de Deus, eternamente gerado por ele, e do outro jaz na palha de um estábulo. Natal é uma festa especial para nós da Missão Belém. Vivamos esse dia no silêncio e na espera. Da Carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, e hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Adiantamos hoje a segunda leitura de amanhã, para nos preparar à grande missa desta vigília de Natal e à grande festa de amanhã, o nascimento de Jesus. Nesses dias podemos contemplar Jesus na humildade do presépio, ver onde Deus quis nascer, numa gruta estábulo, no meio de pobres pastores, na periferia de uma pequena aldeia perdida, Belém, a menor aldeia de Judá. Vemos ele deitado na palha de uma manjedoura. É difícil imaginar uma pobreza maior do que essa. Sem dúvida, não foi fruto de um acidente de percurso ou de um inconveniente que deixou o Filho de Deus sem moradia, mas uma escolha clara e definida. Deus Todo-Poderoso, que é providência para cada homem desse mundo, não quis ser providência para si mesmo. Isso tem um significado profundo sobre o qual devemos refletir. Mas tudo isso não pode escurecer a realidade, a divindade de Deus, a divindade deste menino. É isso que a Carta aos Hebreus coloca em destaque com força e agudez. Quem é Jesus? Quem é o menino Jesus? Eis o que a carta responde. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Jesus está na manjedoura, mas não cessa de sustentar o universo
com a força da sua palavra. Jesus é um Deus escondido, debaixo de um véu de pobreza, que fala muito claro para quem quiser entender. Mas ele não cessa de ser Deus. Aliás, nessa pobreza, revela plenamente quem Deus é. Natal é um acontecimento tão simples e tão humilde que arriscamos não entender o porte da graça que acontece nesse momento único na história do mundo e do universo, o ponto mais alto da humanidade. Deus se faz criança. O Filho do Altíssimo, que é uma só coisa com seu Pai querido, se faz criança. Assume a natureza humana decaída, enferma, morta pelo pecado. Deus se veste de humanidade, adquire a carne humana. O Filho do Altíssimo se torna Jesus, Deus encarnado, a criança de Belém. Deus nunca mais será o mesmo. Agora entra no espaço e no tempo, por Ele mesmo criados e sustentados. Deus infinito se torna pequeno, se torna uma criança recém-nascida. Deus Todo-Poderoso se torna limitado e pobre, deita numa manjedoura. Deus que tudo sustenta é sustentado pelos braços de Maria e de José. Hoje podemos olhar o Natal também do ponto de vista da Trindade. O que acontece no seio da Santíssima Trindade com o Natal? Nunca podemos esquecer que o Verbo é esplendor da glória do Pai e expressão do seu amor, como fala a carta aos Hebreus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem um dentro do outro continuamente. Isso significa que também dentro daquela gruta de Belém, dentro daquele corpinho de Jesus recém-nascido, se encontrava o Pai e o Espírito Santo, amigo inseparável de Jesus nessa vida terrena. Dentro daquela gruta se encontrava o paraíso inteiro, a Santíssima Trindade, os anjos, o céu por completo. Bem o entenderam os magos que vieram do longínquo Oriente, guiados pela estrela. Bem o entenderam os pastores que se apressaram a entrar nesta gruta. E bem podemos entendê-lo nós também, que nesse dia de vigília estamos nos preparando para acolher o menino Jesus. Ele nasce esta noite, é verdade, mas ele já nasceu há 2000 anos atrás. Quem nasce hoje, na realidade, é o seu corpo, que somos nós. Hoje é o Natal do corpo de Cristo mais do que da cabeça. De um lado festejamos Cristo cabeça, que veio morar no meio de nós 2000 anos atrás, e do outro celebramos todos nós, que estamos nascendo a vida nova em Cristo, como corpo de Cristo. Com tudo isso no nosso pensamento, com o testemunho da Camila no nosso coração, vamos ler novamente a palavra de Deus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, e hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
chegamos ao momento do nosso propósito que nos ajude a viver esse dia como o nosso Natal. Você pode observar como Jesus nasceu em você neste ano. Agradecer a Deus por isso. Pode também pedir com força que Jesus te ajude a renascer do alto em cada momento. Você pode também expressar isso exteriormente, arrumando a tua casa para esta grande festa, participando à missa da vigília nesta noite, acolhendo com alegria o menino Jesus que nasce em sua vida. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Paz e alegria a todos. Natal de Jesus em mim. Paz e alegria a todos. Frágil e pequeno, Emanuel, forte e poderoso, Emanuel, força na fraqueza, Emanuel, luz nas trevas. Deus conosco e em nós, quem no mundo poderá nos separar? Deus amor, nossos olhos te contemplam, nossas mãos podem tocar. Deus amor, tua fraqueza é nossa força, tua vitória é o amor, ó frágil menino, ó forte Senhor, ó forte Senhor. Deus conosco e nós, quem
nossos olhos te contemplam, nossas mãos podem tocar. Deus amor, Deus amor, tua fraqueza, nossa força, tua vitória é o amor. Ó frágil menino, ó forte Senhor, ó menino Deus, tu vieste pra vencer. Ó menino Deus, como é doce o teu chorar, é Como um grito de vitória de um rei a triunfar. Deus amor, Deus amor, nossos olhos te contemplam, nossas mãos podem tocar. Deus amor, Deus amor, tua fraqueza é nossa força, tua vitória é o amor. ó frágil menino. Ó forte Senhor,